Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Soraya. Entregamos a vida plena daqueles que creem, confiam e esperam no Senhor. E é pela certeza de que Cristo vive em nós que desejamos uma excelente tarde a todos. Especialmente a você que nos acompanha pela Rádio América AM 580 kHz, a Rádio da Família. Oramos a São Pídio Pietreutina, santo protetor da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal neste ano, responsável por este momento de reflexão e oração. O Santo Padre Pio é sinal vivo da paixão, morte e ressurreição de Cristo e comunica ao mundo, com as chagas do seu corpo e a serenidade do seu rosto, a compaixão por nós, pela humanidade. Ontem, 13 de maio, foi comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima. E hoje, buscando nas virtudes de Maria a nossa conversão diária, falaremos dela, revestidos de misericórdia, de bondade, de paciência e do amor do nosso Cristo Jesus. Refletiremos também sobre Pentecostes, a festa que será celebrada amanhã, 15 de maio. Nossa Senhora de Fátima, Rainha e Protetora, abençoai-nos. Muitas pessoas já foram abençoadas com graças especiais alcançadas por Maria. Agora é a sua vez. Peçamos com fé. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática do vosso Santo Rosário. Incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter a essa devoção, a vós, tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da redenção que neles se comemoram, nos aproveitemos dos seus preciosos frutos e alcancemos a graça que tanto necessitamos. Caro ouvinte, silencie o seu coração e rogue, suplique as bênçãos que tanto necessita. E se for para a glória de Deus e proveito de nossas almas, desejamos alcançar a graça que vos pedimos, assim seja. Amém. Amém. Agradecemos a sua audiência, em especial aos nossos patrocinadores. Sintam-se todos acolhidos na graça do Pai. A equipe de comunicação do Diálogo Conjugal tem como função principal a evangelização das famílias por meio do site, que é o www.dialogoconjugal.com.br, da revista mensal Vagalume, e este programa Evangelização no Lar, sempre aos sábados, das 12 às 13 horas, aqui na Rádio América. Você que sempre nos ouve, convide os seus amigos a participar também. Aqui nós rezamos, nós refletimos e trocamos muitas experiências. Agradecemos também ao Neilton, técnico do som da Rádio América, por tornar possível o nosso acesso a você, querido ouvinte. São 12h04. Com alegria, contemplamos também hoje o mistério do Deus Todo-Poderoso, que na origem do mundo criou todas as coisas, deu-nos a vida e, através dela, tudo o que nos faz relacionar com o outro. Para falar sobre este mistério, sobre Nossa Senhora de Fátima e da festa de Pentecostes, que aqui em Uberlândia começamos hoje, a partir das 14 horas no Sabiazinho, e amanhã, dia 15, domingo, das 8 às 18 horas, apresentamos nosso convidado mais que especial de hoje, o Pedro Matias. O Pedro da Maria José, do 6º Diálogo Conjugal. Eles têm 3 filhos, o Euler, a Luciana e a Daniela Matias. Todos muito ativos na igreja, e tem 2 netinhos, Pedro Paulo e João Vitor. Pedro Matias atua na pastoral carcerária, faz parte do COMID, Conselho Missionário Diocesano, é cursilista e diácono na paróquia Bom Jesus. Boa tarde, Pedro Matias, seja bem-vindo. Boa tarde, Soraya, e quero dizer uma boa tarde também ao Zé Ricardo, que nesses momentos certamente está trabalhando lá no Oásis, trabalhando no cursinho de cristandade.
levando a mensagem de Jesus Cristo. Boa tarde, Zé Ricardo. E boa tarde, Ricardo e Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde também o Luiz Mar, que está ali no telefone atendendo os nossos clientes, nossos ouvintes. E boa tarde, ouvintes de todo o mundo que certamente na internet está nos sintonizando e também em todo o Brasil pela Rádio América. Nós queremos dizer para vocês essa boa tarde, que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Quantos trabalhos, não é, Pedro? Muito na bem, diocese, no diálogo conjugal. Hoje, o diálogo já realizou 147, estamos preparando 148 diálogo conjugal. Com a graça então, de Deus. São 141 grupos, né, após o seu e da Maria José. E vocês continuam firmes e fervorosos na fé. É uma bênção e nós agradecemos a Deus por tê-los conosco hoje. É um privilégio para nós todos. Nós estamos muito felizes, viu, Pedro, de ter você aqui com a gente. Neste momento, irmãos e irmãs, convidamos vocês a silenciarem o coração e nos unirmos numa breve oração, pedindo por esse momento, pelo Pedro Matias e sua família, ele que atendeu prontamente ao nosso convite e com certeza ao chamado do nosso Pai, para mais uma vez evangelizar. Que pela ação do Espírito Santo de Deus, possamos abrir o nosso coração para que bênçãos sejam derramadas e para que sejamos todos abençoados e agradecidos a Deus por termos nascido em um lar católico, em uma família cristã. Vamos ouvir agora a música Maria, Eu Te Amo, da Dorinha Drummond. Ao sorteio de brindes, ligando 3292-0406 e 3292-0407, você poderá ser premiado com um bolo de 1 quilo, oferecimento de Ana Paula Soares Bolos e Tortas, 32230952 e 98837-3068 WhatsApp. Um pacote de petisco de tilápia Biopeixe, 3212-9744. Um CD Alma Missionária do Padre Reginaldo Manzotti. Meio litro de óleo de eucalipto Citriodora da Arômata. Um pacote de quibe de tilápia Biopeixe, 3212-9744. E um aromatizador de ambientes da Arômata. Atenção! Os premiados deverão retirar seus brindes em até 15 dias na Secretaria do Diálogo Conjugal, aqui na Praça Nossa Senhora Aparecida. Neste primeiro bloco, falaremos sobre Nossa Senhora de Fátima. Sabemos que Nossa Senhora de Fátima teve origem na cidade de Fátima, em Portugal, onde 3 meninos, Lúcia, com 10 anos, e seus primos Francisco, de 9, e Jacinta, de 7 anos, tiveram a visão de Nossa Senhora. No ano de 1917, ocorreram as aparições de Nossa Senhora aos 3 meninos, sempre no dia 13 de cada mês. A primeira foi no dia 13 de maio. Lúcia via e conversava com Nossa Senhora de Fátima.
Francisco via, mas não ouvia as conversas. Jacinta via e ouvia, mas não chegou a falar com Nossa Senhora de Fátima. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3 pastorinhos, eles a descreveram assim. Ela parecia ter uns 18 anos, estava rodeada de muita luz, o seu vestido era de uma brancura puríssima, o manto bordado em ouro que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto divino estava sereno, porém com uma sombra de tristeza. Em suas mãos, uma cruz de ouro com um terço em contas que pareciam pérolas, e do seu corpo, e especialmente do seu rosto, irradiavam feixes de luz incomparavelmente superior a qualquer beleza humana. A princípio, as crianças se assustaram, mas Nossa Senhora de Fátima disse para que elas não tivessem medo, e porque ela era do céu. Nossa Senhora disse para rezarem o terço todos os dias para alcançarem a paz e o fim da guerra. A mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão e de arrependimento. Nós temos na nossa família, na minha família e na da Patrícia, lembranças muito fortes de oração em família e da reza do terço. Eu me lembro desde muito pequena no berço, porque caçula de 12, eu dormi no berço até os 7 anos, de participar do terço na minha família. Meus pais reuniam os 12 filhos no quarto dele, à noitinha, todos os dias. E é um costume que acompanha a nossa família, mesmo na ausência física dos 2 conosco. O primeiro passeio de cada um de nós, seus filhos, foi na paróquia Nossa Senhora de Fátima, pois eles eram muito devotos e quiseram consagrar a cada um de nós a ela. Todos se casaram e constituíram suas famílias e cada um segue crendo. Hoje rezamos o terço mensalmente na casa de um dos meus irmãos. Ficou o exemplo. No ano passado, tive a oportunidade de visitar minha primeira sobrinha neta, que estava em um intercâmbio pela UFO, na Holanda, a Trícia, de 21 anos na época, hoje com 22, filha do Ricardo e da Patrícia, que estão aqui conosco. A Patrícia é minha sobrinha, filha da minha irmã mais velha, que também tem muitos exemplos da reza do terço entre ela e o pai. A Patrícia está aqui conosco nesse programa e, emocionada, eu vi todas as noites uma menina de 21 anos rezando o terço e dormindo com ele nas mãos, exatamente como eu. São sementes, frutos plantados que, regados, sempre florirão e produzirão frutos com fartura. Amém. Pedro Matias. Maria nos pediu para rezar o terço sempre, em todas as situações. Qual a importância do terço para nós, cristãos? Muito importante, porque é uma oração simples que nos faz mergulhar no mistério de Jesus Cristo. Vamos dizer assim, nós temos o rosário com 4 terços. Agora podia ser 4 quartos, mas vamos dizer assim, a gente começa essa oração no nome da Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois nós fazemos a nossa profissão de fé, ou o símbolo dos apóstolos, que é uma oração composta desde o comecinho da comunidade cristã com os apóstolos. E na contemplação dos mistérios nós vamos rezando o Glória ao Pai e com as Ave Marias. O Glória ao Pai, Pai Nosso e 10 Ave Marias. Mas eu gostaria de lembrar que não é só isso o mistério. O mistério compõe-se de um trecho da Sagrada Escritura. Nós começamos o primeiro terço com o mistério da anunciação do anjo a Nossa Senhora. Olha que beleza, o cumprimento da promessa que Deus fez de mandar o seu filho, agora começa a realidade. E daí não vai dar tempo da gente falar tudo, porque o nosso tempo aqui é pouco, mas se a gente começar aqui, a gente vai contemplando os mistérios. Em cada mistério, a gente vai caminhando com Maria na sua missão de acolher e proteger Jesus Cristo na sua infância. Depois nós vamos contemplar a Maria no rosário também, quando ela vai. O primeiro sinal acontece em Caná da Galileia, ela estava lá junto, mas ela esteve também no batismo lá no Rio Jordão, com João Batista, e ela passa todo o ministério de Jesus o tempo todo, até antes da condenação, quando ele está fazendo o trabalho missionário dele, o primeiro missionário, e ela missionária com ele, a Maria. Terminado o tempo de vida pública de Jesus, vem
o processo de seu julgamento, a sua condenação, a prisão e a condenação. Aí nós vamos começar num jardim, quando Jesus está lá em oração. Em oração, Jesus chega a suar sangue de angústia, porque ele sabia que próximo estavam aqueles que iam prendê-lo. No rosário, ele vai passando por todas essas realidades. Terminado isso aí, ele termina lá na cruz. Maria estava lá presente, rezando conosco. Por isso que a gente acompanha Maria, precisamos cumprir o exemplo dela. Terminado isso aí, nós vamos chegar no último mistério, que é o mistério da cruz, o mistério da condenação. E depois terminou esse mistério, começa o mistério da glória, que é Jesus ressuscitado. E depois da ressurreição nós vamos ver que até a vinda do Espírito Santo e depois da coroação de Maria no céu, com a sua glória também. Como ela seguiu Jesus, a primeira missionária, terminou. Quer dizer, nós com o rosário, com o texto, nós vamos rezar, acompanhar Jesus e meditar a palavra de Deus no tempo todo, sempre dando glória a Deus, com glória ao Pai. São 40 glória ao Pai, não é isso? E a gente fazendo isso, que beleza. Então, oração simples e comum, que a gente mergulha na misericórdia, na bondade e na ação de Deus na nossa vida. Então vale a pena todo mundo rezar o terço mesmo. E no final do terço, quando a gente diz: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia, foi Nossa Senhora de Fátima que pediu às crianças que o fizéssemos. Missão que a Maria passou para a gente fazer, não é isso? Isso. Bom, Pedro, Patrícia e Neilton, nós faremos agora um pequeno intervalo, fiquem conosco, não saiam daí. Vamos continuar com uma música. Obrigado. Obrigado por ter me concedido a vida. Obrigado na prisão e na saída. Obrigado pela dor, pelo carinho. Obrigado pelo amor, pelo caminho. Obrigado pela luz, pela saúde. Se eu não fiz o que não quis, não fiz, não pude. Ter um amor pra todo mundo o tempo inteiro. Seja o que for, serei melhor, mais verdadeiro. Obrigado, obrigado, obrigado pela mente, pelo coração. Obrigado, obrigado, obrigado pelo sonho e a realização. Obrigado pelo lado esquerdo e o direito. Obrigado pela qualidade e o defeito. Obrigado pelo som, pelo silêncio. Obrigado porque eu sinto, porque eu penso. América! Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação, do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços: Avenida Floriano Peixoto 2695, telefone 3232-5640, e a Avenida Vasconcelos Costa 525, telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Feste Açaí e Sorvete, o melhor açaí da cidade. Feste Açaí e Sorvete, sucos, tigelas especiais, cremes, shakes e vitaminas. Tudo deliciosamente refrescante. Feste Açaí e Sorvete, 2 endereços para melhor atender você. Comendador Alexandrino Garcia, 671, no bairro Marta Helena. Telefone 3211-6693. E Avenida Rio Mississippi, 1404, Jardim Europa. Telefone 3235-20
2103. Feste Açaí Sorvete. Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio ou empresa? Procure a Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Kit de câmeras de seguranças, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV e parabólica é na Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Avenida Salomão Abraão, 321, esquina com a 5, no Santa Mônica. Que tal gerar sua própria energia, economizando em até 95% na sua conta de luz de forma sustentável, contribuindo com o planeta? Muito prazer, nós somos a Ao Sol Energias Renováveis. Venha conhecer mais sobre energia solar fotovoltaica. Entre em contato pelo telefone 34 2512 8800 ou pelo site aosolenergia.com.br. Venha se ligar ao sol. Corpus Service, um novo conceito em terceirização. A Corpus Service coloca à disposição mais que uma empresa de limpeza empresarial, um verdadeiro centro de soluções que oferece ao mercado um mix de serviços especializados. A Corpus Service é a única empresa capaz de reduzir seu efetivo de limpeza e conservação em até 30%. Corpus Service. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar, você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Escamesc N, espaço de dança especializado em perca de peso e manutenção da boa forma. Escamesc N, Praça João Jorge Cury 48, no Roosevelt. Telefone 98843-1829. Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Estamos no segundo bloco do programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a Rádio da Família. Agradecemos aos nossos patrocinadores e a você que participa conosco. Você já ligou para concorrer aos brindes? Ligue 32920406 e 32920407. Somente a pessoa que ligar concorrerá ao sorteio. São 12 horas e 24 minutos. Sabemos que as 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, sofreram grandes perseguições por parte dos poderes públicos. Chegaram a ser até presas na delegacia de Fátima, mas nunca negaram as aparições. E na 6ª aparição de Nossa Senhora, aconteceu um milagre. Maria Santíssima disse a Lúcia que naquele local, com o dinheiro das doações, deveria ser construída uma capela com o nome de Nossa Senhora do Rosário. E quando ela se levantava suavemente para ir embora, o sol apareceu entre as nuvens como um grande disco prateado. Brilhava muito e começou a girar, e suas bordas se tornaram todas avermelhadas, espalhando raios de fogo, de modo que a sua luz refletia nas pessoas, refletia nas árvores, e foi vista até 40 quilômetros de distância do local das aparições. Por 3 vezes o sol girou sobre a terra, e todos, com muito medo, pediam perdão para Deus. O milagre durou cerca de 10 minutos. E a partir desses acontecimentos, a devoção a Nossa Senhora de Fátima aumentou. Difundiu-se para todo o mundo. E hoje, o seu enorme santuário, todos os peregrinos fazem pedidos, agradecimentos e orações. Mais uma pergunta para o Pedro Matias. O que você considera mais forte em Maria, na presença dela, a importância na nossa vida de cristãos e de igreja? Eu acredito, na minha concepção, que o sim que a Maria disse foi um sim maduro.
Ela disse sim e nunca afastou. Ela continua, esses sinais que agora nós acabamos de ouvir, ela continua junto com a humanidade, mostrando como o seta apontando para o seu filho Jesus Cristo. E se ela dissesse sim, ela aponta para ele. Ela é a primeira cristã. Como primeira cristã, ela é modelo para cada um de nós. Se ela é modelo, é porque ela fez e nós também precisamos fazer. Modelo é para a gente repetir, continuar. O que ela fez, hoje cabe a nós fazer. Ela continua apontando Jesus na nossa vida. Amém. E o serviço que ela fez também. Ela continuou sua vida servindo a humanidade. Essa aparição foi um dos serviços. Ela começou lá no dia do anúncio, foi visitar Isabel e agora continua conosco. E Pedro, até esses dias atrás eu ouvi numa homilia, né, o padre nos falando, né, de Maria como modelo cristão. Ele falou 3 fatores, 3 pontos que ela é esse exemplo cristão para nós. O primeiro é porque foi ela escolhida para ser a mãe, né? Cheia de graça. Cheia de graça do nosso Jesus, né? Disse o seu sim, foi serva do Senhor e em nenhum momento se vangloriou com isso, né? O segundo fator foi, ela foi a primeira pessoa, né, que conviveu com Jesus e que mais esteve com ele, porque ela é a mãe de Jesus, né? E o terceiro ponto que ele também citou é que biblicamente isso é comprovado para nós. Quando ela foi fazer a visita a Maria Isabel, que estava, né, grávida de João Batista, Maria Isabel fala para ela, né, a que devo a honra, né, da mãe do meu Senhor vir me visitar. Né? Então eu achei isso muito E ela cheia do Espírito Santo repete: bendita és tu entre as mulheres. Não foi a Isabel que falou, foi o Espírito Santo que falou na boca de Isabel. É isso aí. Envolvidos pela santidade de Maria, seguiremos agora com a reflexão sobre a vinda do Espírito Santo, o verdadeiro Pentecostes. Esta é a festa do Senhor ressuscitado, que dá aos discípulos o Espírito de Deus Pai, o perdão para recriar o mundo. E o que o Pentecostes representa para nós? Representa a vinda oficial do Espírito Santo para uma nova fase da igreja. A fase que nós chamamos de cristã, em que a igreja sai da nação de Israel e vai para o mundo, crescendo em poder, crescendo em autoridade, em dons e capacidades para pregar o evangelho para todo mundo. Faremos agora um momento de reflexão com a música Move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Pentecostes é uma festa pascal. É o desenvolvimento do mistério da Páscoa. É a festa do Senhor ressuscitado que dá aos discípulos o seu Espírito, que é o Espírito de Deus Pai, o Espírito da verdade, que não é conhecido pelo mundo, pelas pessoas que não amam a Deus e não guardam seus mandamentos. No mistério pascal, todos os elementos desse mistério, a morte, a ressurreição, a ascensão e o Pentecostes, são tão importantes que os primeiros cristãos fizeram deles acontecimentos distintos, separados no tempo. 3 dias para a ressurreição, 40 dias para a ascensão e 50 dias para o Pentecostes. Mas, na verdade, trata-se de um mesmo e único acontecimento que nos fala simultaneamente de Deus, do homem, de Cristo e da igreja. E o que nos dizem os textos bíblicos que a igreja nos propõe hoje? A festa de Pentecostes encerra a liturgia do ciclo pascal. É uma festa antiga que já existia no Antigo Testamento. Inicialmente era a festa da lei. Hoje é a plenitude do mistério pascal, com o dom do Espírito Santo à igreja. As leituras bíblicas, elas nos ajudam a entender melhor essa festa. São Lucas apresenta a igreja como comunidade que nasce de Jesus, que é assistida pelo Espírito e que é chamada a testemunhar aos homens o projeto do Pai, servindo-se de imagens e símbolos como o vento, que representa movimento, e chamas de fogo, que representa transformação. Esses 2 elementos são o combustível para a igreja, que inicia sua missão, e também para a igreja de hoje,
para pronunciar as maravilhas de Deus, onde todos falam a mesma linguagem, a língua do Espírito de Jesus. Já o apóstolo Paulo afirma para nós que o Espírito Santo é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É ele que concede os dons, que enriquecem a comunidade e fortalecem a unidade de todos os membros. Devemos acolher os apelos do Espírito Santo para que ele possa sempre continuar fazendo ainda hoje as maravilhas que realizou no começo da igreja. Para João, é na noite da Páscoa que o Espírito Santo é dado aos discípulos reunidos. Ouçamos o evangelho que será proclamado pelo nosso irmão Pedro Matias. Então nós vamos anunciar aqui. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o último dia em que é o principal do dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, seu interior manarão de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado na ressurreição. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está o sinal do Pentecostes, que Jesus estava voltando para a casa do Pai, estava despedindo os apóstolos, e na festa das tendas ele grita no meio do povo, que era muita gente que tinha ido para a festa, e diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quer dizer, estava chamando para ele, quem quisesse ter vida verdadeira, viesse a ele. E quem tivesse essa fé e viesse a ele, do seu interior manaria água viva. Quer dizer, quem tem o Espírito Santo vai se derramar virtudes e trabalho e serviço para o mundo inteiro. Então Jesus estava convidando o povo para ele, para que viesse na sua caminhada. Ele queria dizer que ele era o Cristo, aquele que foi enviado do Pai. Agora que ele estava voltando para a casa do Pai, ele estava dando a última despedida. Vinde a mim e dos seus interiores correrão água viva. Essa água viva era o Espírito Santo que ele ia mandar logo depois de ser glorificado. E essa glorificação aconteceu justamente um pouquinho antes do dia de Pentecostes, porque ele tinha que ir para mandar de lá o compromisso, a promessa que o Pai e ele tinha feito de mandar, que é o amor entre o Pai e o Filho, é o amor que eles iam mandar, que é o movimento da caminhada da igreja. Nós vamos perguntar também para o diácono Pedro Matias, para ele falar para nós sobre o Espírito Santo que mora no coração dele, como que ele sente essa manifestação e quais têm sido as ações concretas de amor ao próximo. Por exemplo, Pedro, o seu trabalho missionário na pastoral carcerária. Você acabou de ler um trecho aí que diz que foi um vendaval e um movimento. Então o Espírito Santo é movimento. Não é para a gente ficar falando. Vamos lembrar aquele trecho lá que está lá na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Ele fala que veio um vendaval e o povo saiu tudo de casa e foi para a praça. O movimento. Foi aquele povão que juntou. E aí, naquele momento, os apóstolos começaram o anúncio. E no anúncio também acontece com o Espírito Santo em nós, é a nossa conversão. Quantas pessoas converteram e mudaram de vida naquele momento, com o anúncio dos apóstolos. E a mudança também, que o povo tinha uma mudança de muitos lugares, por causa da diferença de cultura, muita gente falava língua diferente. Naquele dia eu estava lá para a festa, e quando aconteceu a festa de Pentecostes, que o Espírito Santo veio, que era uma festa antiga, a festa das colheitas, então aconteceu o seguinte, que o povo estava lá, os apóstolos falavam uma língua só e todos ouviam ao mesmo tempo a sua língua, porque o Espírito trabalha, é a linguagem do amor, mais do movimento. Então hoje nós continuamos isso. Quando a gente vai, quando você está falando lá na pastoral carcerária, a gente vai lá para falar a linguagem do amor, a gente não vai lá para tirar o preso da cadeia, a gente vai lá para transformar a vida dele, e a gente fala assim com ele lá, nós não estamos falando aqui para você sair dessa grade de ferro, mas daquela grade que você tem na sua cabeça de praticar alguma coisa inconveniente, que é ruim para você e ruim para a sociedade. E nós queremos
transformar a vida daquelas pessoas, porque elas vão estar presas, como o Papa disse assim, porque ele não eu. Porque ele não eu. Se eu estou aqui, eu posso ajudar aquele que está lá. Então o Espírito Santo está nos ajudando, não é por medo. A gente vai lá, não é por medo mas para resgatar. Jesus Cristo não veio do céu à terra para nos resgatar. Agora nós temos que estar resgatando uns aos outros aqui na terra, na cadeia ou em qualquer outro lugar. Tem muita gente que está preso fora da cadeia, preso num vício, preso numa prisão de outras coisas. Então, o Espírito Santo continua trabalhando, ele é movimento, ele continua na igreja, continua com cada um de nós. Nós o recebemos no dia do batismo, no dia da nossa crisma, nós o recebemos em qualquer hora que a gente estiver em oração, ele está sempre nos abençoando e nos preparando para o trabalho. Então, muita gente às vezes quer celebrar o Pentecostes só para cantar, fazer alegria, mas não é isso não. É para a gente assumir um trabalho de serviço. E se o Espírito Santo é serviço, a gente recebe os dons dele para poder trabalhar e viver esse trabalho, espalhando o amor de Deus aos irmãos. Pois é, Pedro, eu acho que não é qualquer pessoa que está preparada para participar dessa pastoral. Eu ouvi uma homilia esses dias onde o padre disse que se a gente pensa que vai lá para melhorar o preso, nós vamos lá para melhorar a nós mesmos, porque tem gente lá muito melhor do que nós. A gente tem que ser humilde e ter o coração muito aberto para fazer esse trabalho, por isso eu te parabenizo. Na verdade, a gente sai de lá mais convertido que quando chegou lá. Verdade. Porque a gente vê que a gente é muito frágil e que a gente vai lá e vê a situação daqueles nossos irmãos. E nós vemos que a gente precisa de converter, que se eu não mudar de vida, amanhã eu posso estar lá, ou eu posso sair de lá e voltar para ajudar a minha família, a minha comunidade a não cair lá. Vou dar um exemplo rápido aqui. Certa vez uma pessoa passou perto de mim e falou que ia com a arma e que ia matar uma outra pessoa. E eu conversei com ela justamente. Você já visitou alguma vez uma penitenciária ou um setor prisional? Ele falou, não. Eu falei, então você devia visitar primeiro para depois você fazer isso. Porque se você cair lá, você vai ver que melhor é você deixar isso que você está pensando em fazer. É melhor, o perdão vale mais do que usar essa arma. Quer dizer, se eu não tivesse essa experiência lá, eu não podia ajudar aquela pessoa. Ele mudou de ideia. Quer dizer, a ação do Espírito Santo trabalhando para a gente melhorar o mundo. A pessoa ia tirar a vida de algum, ia fazer o sacrifício de uma família, ele também ia ficar sacrificado. E deu para mim uma atitude de ter coragem de falar com aquela pessoa naquela hora. Então vamos fazer o seguinte. Aí eu contei para ele o que acontecia lá e ele me ouviu. Não me ouvir, ele mudou de ideia. Mudando de ideia, teve um pensamento diferente. Era uma pessoa estranha, eu nunca tinha visto, ele tinha passado por mim, pediu uma água, eu estava num lugar, pediu água, eu dei água para ele e ele me contou que ia fazer isso. Quer dizer, uma coisa aconteceu. É o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo agindo. A todo momento. Como é que ele foi falar comigo? Não é que eu seria importante. O importante é a ação do Espírito Santo que estava em mim. Não é isso? Isso. Por causa de eu ter essa prática, eu tive condição de ajudar aquela pessoa a mudar de situação do objetivo que ele Um exemplo da ação do Espírito Santo em cada um de nós. Estarmos abertos para recebê-lo. É um testemunho da presença dele. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Fiquem conosco. Saque para mim, América. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Feste Açaí e Sorvete, o melhor açaí da cidade. Feste Açaí e Sorvete, sucos, tigelas especiais, cremes, shakes e vitaminas. Tudo deliciosamente refrescante. Feste Açaí e Sorvete, 2 endereços para melhor atender você. Comendador Alexandrino Garcia, 671, no bairro Marta Helena. Telefone 3211-6693. E Avenida Rio Mississippi, 1404, Jardim Europa. Telefone 3235-2103. Feste Açaí e Sorvete.
Pensou em sistema de segurança para sua casa, comércio, condomínio ou empresa? Procure a Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Kit de câmeras de seguranças, motor e controles para portões, cerca concertina e elétrica, kit de alarme, interfones, vídeo porteiro, antena de TV e parabólica é na Bili Segurança Eletrônica. Telefone 3215-0766. Avenida Salomão Abraão, 321, esquina com a 5, no Santa Mônica. Que tal gerar sua própria energia, economizando em até 95% na sua conta de luz de forma sustentável, contribuindo com o planeta? Muito prazer, nós somos a Ao Sol Energias Renováveis. Venha conhecer mais sobre energia solar fotovoltaica. Entre em contato pelo telefone 34 2512 8800 ou pelo site aosolenergia.com.br. Venha se ligar ao sol. Corpus Service, um novo conceito em terceirização. A Corpus Service coloca à disposição mais que uma empresa de limpeza empresarial. Um verdadeiro centro de soluções que oferece ao mercado um mix de serviços especializados. A Corpus Service é a única empresa capaz de reduzir seu efetivo de limpeza e conservação em até 30%. Corpus Service. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar, você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Escamesc N, espaço de dança especializado em perca de peso e manutenção da boa forma. Escamesc N, Praça João Jorge Cury 48, no Roosevelt. Telefone 98843-1829. Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Espírito Santo, vinde falar em nós. Espírito Santo, vinde orar em nós. Que o Espírito Santo incendeie a nossa alma, como nos diz o Padre Fábio de Mello. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Estamos com o diácono Pedro Matias, conversando conosco sobre Nossa Senhora de Fátima, que foi dia 13, e sobre a festa de Pentecostes, hoje e amanhã, no Sabiazinho, aqui em Uberlândia. Continuamos no nosso último bloco do programa. Comunicamos a vocês que as ligações para premiações estão encerradas. Somente a pessoa que fez a ligação concorrerá. Daqui a pouco falaremos os vencedores.
Também em nossa vida houve um Pentecostes. No batismo, recebemos pela primeira vez o Espírito Santo. Fomos inseridos na igreja por obra do Espírito Santo. E na crisma, recebemos a plenitude do Espírito Santo. Por isso, o batismo é a nossa Páscoa. O crisma é o nosso Pentecostes. O cristão é um enviado para viver e contagiar a paz, experimentar o perdão, a misericórdia e ser um construtor da comunidade. Diácono Pedro Matias, sabemos que viver o Pentecostes é conduzir-se em tudo sob a moção divina, para que sejamos saudáveis, fortes, esperançosos e não nos desanimemos frente às limitações humanas. Isso vale tanto para nós que estamos dentro da igreja, mas também para aquelas pessoas que não estão, não é? Justamente. O Espírito Santo foi enviado para a humanidade, não foi só para o povo que estava lá no momento. E vamos lembrar que nós estamos celebrando agora, não é um momento de recordação do passado, é a atualização da presença de Deus no nosso meio. Também agora, Deus não afastou porque o Pentecostes passou e agora está longe. Ele continua conosco. Então, celebrar Pentecostes não é recordar o passado, mas é a atualização da presença de Deus conosco, cada dia. E isso continua acontecendo na ação da igreja. Eu queria só lembrar aqui agora, citando 2 exemplos humanos. Vamos dizer assim, o Papa Francisco, que está com seus 80 anos, tem um movimento sem parar de anúncio e de atitude. Ele fala e age. Também como fez Maria, que nós estamos lembrando. Nós hoje também não devemos fazer a mesma coisa? Nós não podemos só celebrar, lembrar o fato e cruzar os braços. A gente precisa de assumir isso, porque lá no Pentecostes, no dia de Pentecostes foi o dia da ação do começo da igreja, a saída. E o Papa está falando para sair, a igreja não pode ficar engaiolada dentro de sacristia ou dentro de casa. É a hora da saída. Saída para onde? Para o encontro com o irmão que está lá fora. Por isso falou, não é só para nós, é para todo mundo. Então nós precisamos levar essa mensagem. Cada batizado, cada pessoa que recebeu a crisma, cada pessoa que recebeu o sacramento, é para levar, não é para guardar para si, é para levar ao outro que ainda não recebeu. Quantas pessoas, como eu disse, que nós visitamos lá na cadeia, que podiam não instalar se nós tivéssemos chegado nela antes de a outra pessoa do mal ter chegado. Então nós precisamos fazer a nossa ação permanentemente, porque o Espírito Santo continua agindo. E se a gente permitir que ele haja em nós, nós vamos melhorar esse mundo. Melhorar a nós, melhorar o mundo. Cada dia de Pentecostes foi dia de conversão, dia de a igreja sair também. Então, cada dia nós estamos em saída. Saída para quê? Não podemos encerrar jamais a nossa ação pastoral, a nossa ação. Por isso que vocês estão aqui e tem muita gente trabalhando por aí afora. Por isso que o Diálogo está em 147. 147. Se estivesse parado no sexto. Ainda bem que não, tá? Continuando, graças a Deus. E Pedro, e fala para nós também sobre os 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo, tem uma listinha que a gente costuma ter na igreja, tem uma listinha para toda a banda. E eu gostaria de estar lembrando vocês, aquilo lá é só para dizer, o 7 é o número de plenitude da Sagrada Escritura. Não é só aquele tanto. Se a pessoa tivesse só 7, 7 é para lembrar todos. Na reunião da comunicação, nós falamos dos dons efusivos e infusos. Então, esses... Deve ter muitos mais. Milhares. Quantas pessoas no mundo inteiro estão fazendo bem? Vou citar alguma coisa que a gente nem valoriza. Nós estamos falando agora de gripe H1N1 e alguém fez uma vacina, descobriu uma vacina. Às vezes a gente valoriza demais certas pessoas em certas atividades e a pessoa que faz um serviço desse, não foi a ação do Espírito Santo para fazer uma vacina? Com certeza. Estou falando uma vacina, mas quantas que existem? Que alguém às vezes nem é valorizado porque fez um trabalho de noites e noites, dias de estudo, e a gente não fala. Estou falando na ação científica, mas na ação religiosa. Quanto bem que o mundo inteiro está sendo feito. Então eu gostaria só de passar a listinha dos dons que nós temos aí, só para relembrar. Não que seja só aquelas lá. Não são só aquelas. Nós somos... quantos dons que nós podemos falar aqui dentro do diálogo, mesmo dentro do diálogo, quantas pessoas faz coisa boa, não é isso? Começando do convite para preparação e
quanta coisa criativa que a pessoa nunca tinha visto falar e aparece e ele faz. Então, nós, lá na listinha que aparece, fala assim, sabedoria. Sabedoria não é nossa. Sabedoria, quem sabe é Deus. Se a gente sabe alguma coisa, é porque Deus infundiu na gente, aquela infusa que você acabou de falar. A inteligência. Quem é inteligente é Deus. Por isso que eu estou falando dessa criatividade, né? Criar remédio, criar não sei o quê. É Deus que age. Agora, a pessoa é instrumento. Deus age naquela pessoa. O conselho, quem de nós, eu não falei agora do conselho que eu dei para uma pessoa que ia fazer um mal danado, não foi a ação dele? Foi. Não é uma desse dom? Com certeza. Então, depois fala assim, fortaleza. A gente evitar o mal, aquele que você deu o exemplo. Fala aquele exemplo, uma pessoa que estava sendo atacada, falou assim, afasta de mim, Satanás, em nome de Jesus. Não foi uma expulsão do mal que ela expulsou? E foi fortaleza, não é isso? Depois, ciência. A pessoa que tem consciência das coisas, ciência, eu preciso fazer dessa maneira. Piedade, aquela pessoa que tem oração permanentemente. Não é um dom da gente se proteger a gente e a situação e a família, no nosso caso, proteger a igreja. Depois, o temor de Deus, não é medo de Deus, não. O temor de Deus é a gente ter consciência de que Ele é nosso protetor, nosso criador, e a gente precisa estar constantemente em situação de reconhecê-lo que Ele é nosso protetor, o nosso criador. Não é medo, mas saber que Ele pode nos ajudar e estar conosco. Depois, nós vamos saber que esses 7 dons que nós estamos falando aqui representam todos os demais, todos os outros que nós necessitamos e que nós aproveitamos deles, vindo de outras pessoas também, que nós não podemos acumular todos eles em cada um de nós. Então, por isso que muitas pessoas, cada um traz o seu dom. E a gente, quantas pessoas, por exemplo, no meu diálogo, por exemplo, muita gente, depois disso eu já aprendi coisas demais com outras pessoas que sempre está derramando dons na minha, ensinamento da minha vida, porque o dom do Espírito Santo estava com aquela outra pessoa, um dom que eu não tinha. Mas que a gente precisa também ter todos. Eu preciso de exercer aqueles que Deus me deu. Então eu não preciso ficar com inveja de ninguém, porque eu não tenho um dom por exemplo, eu não sei tocar. Eu gosto muito de música. Mas tem um filho que toca e canta divinamente bem. Pois é, mas eu não sei tocar, mas eu sei fazer outra coisa. Não é isso? Várias outras coisas. Eu sei fazer muita coisa e bem que Deus me deu o dom de fazer. Não é minha. Eu sou só um instrumento de fazer alguma coisa. A gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer, não aquilo que não pode fazer. Se eu não tenho todos, eu não preciso ficar chorando por isso. Os que eu tenho que valorizar. É verdade. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Vivamos intensamente esse tempo de festa, celebrando a vida nova que Deus nos deu. Peçamos então a Ele que abra os olhos da nossa fé e do nosso coração para reconhecer a sua presença ressuscitada em nossa vida. Nós agradecemos muito, Pedro, a sua presença. Foi uma bênção para nós, uma honra. E o seu sim, eu sei que foi abençoado. E eu que agradeço a Deus e os nossos ouvintes pela audiência que nos deu. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Isso aí é a oportunidade que a gente tem para a gente saber que a gente precisa crescer todo dia. Não encerramos a nossa tarefa quando a gente é convidado a fazer um trabalho e acabou. Está sempre preparado para outro. A nossa vida se transforma pela alegria da ressurreição. Não podemos permanecer do mesmo modo que estávamos antes. Precisamos viver a alegria do Cristo ressuscitado. Temos que deixar transparecer em nós essa alegria, porque Ele desejou nos revelar o amor de Deus por nós. Jamais oferecemos ao outro aquilo que não temos. Por isso terminamos o tempo santo da Páscoa e levamos Cristo ressuscitado conosco. Na oportunidade, nós queremos agradecer aos patrocinadores da revista, o Vagalume, do site do Diálogo Conjugal e deste programa Evangelização no Lar aqui na Rádio América. E também aos doadores de brindes para hoje. A nossa gratidão pela sua participação e as orações, nesse início de tarde, de sábado, 14 de maio, que Deus nos abençoe. E os contemplados com os brindes são: um bolo de 1 quilo, oferecimento de Ana Paula Soares, bolos e tortas, ganhador, Onilda Aparecida de Oliveira. Um pacote de petisco de tilápia biopeixe, 32129744, a Cleusa Rosa Rodrigues. Um CD Alma Missionária do Padre Reginaldo Manzotti, Maria Alves. O meio litro de óleo de eucalipto da Arômata, Maria Helena. Um pacote de quibe de tilápia biopeixe, Maria Prado. E um aromatizador de ambientes da Arômata, Francisco Xavier.
Lembramos que os ganhadores poderão retirar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal em até 15 dias, aqui na Rua Prata, 153. Telefone 3224-9430, das 13h30 às 19 horas de terça a sexta-feira. Gentileza levar um documento de identificação. Parabenizamos a todos os aniversariantes da semana. Que a Santíssima Virgem Maria e o seu amado Filho Jesus coroem de bênçãos a vida de cada um de seus familiares com graças abundantes e preciosas. E convidamos todos para a missa do Diálogo Conjugal, hoje às 19 horas, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, carinhosamente preparada pelas equipes de liturgia e do canto. Venha todos participar conosco. Vem aí também o segundo almoço do Diálogo Conjugal no dia 22 de maio, no Salão Jubileu. Marque em sua agenda e venha saborear uma deliciosa feijoada. Você sabia que o Santuário da Nossa Senhora Aparecida faz casamento comunitário? Maiores informações no nosso site do Diálogo Conjugal ou na nossa revista O Vagalume. Caro ouvinte, você conhece o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte? Viaje conosco no próximo fim de semana. Informações com Tide e Arlete aqui no Santuário. Convidamos a todos para conhecerem o nosso site www.dialogoconjugal.com.br. Tivemos a participação do nosso convidado, o Pedro Matias, da Maria José, do 6º Diálogo Conjugal, o qual muito agradecemos pela prestimosa contribuição. Esse programa foi criado pelos casais José Ricardo e Soraya, Ricardo e eu, Patrícia, com a gentil cobertura do Luizmar e da Raquel, em virtude do José Ricardo estar lá no Oásis, trabalhando no Cursilho dos Homens. Que Deus nos abençoe. Encerramos mais um programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação, no desejo de que todos tenham um final de semana coberto de bênçãos e na paz do Senhor. Fiquem com Deus e que o nosso querido São Pio de Pietreutina nos proteja, e hoje especialmente a família de Pedro Matias e Maria José. Que Deus os abençoe. Amém. Despedimos de vocês enviando um sopro suave com a música Vem Espírito Santo. Eu estou aqui, deixa tua unção fluir.